Agora a gente vai falar das colangites, tá bom? Que é a segunda parte da nossa tríade ferina. Só recordando rapidinho que a tríade ferina é uma associação de doença intestinal inflamatória, pancreatite e as nossas colangites, beleza? Lembrando também que a anatomia do gato, diferente da do cão, tem o ducto comum. Então, uma vez que você tem um processo inflamatório em qualquer um desses três órgãos, você tem um processo inflamatório, pode ter um processo inflamatório generalizado nos três órgãos, que pode ter o início em qualquer um desses locais. Início no pâncreas, que se difunde, início da vesícula e no ductos biliares e se difunde, e início em intestino e causa uma difusão nos três órgãos, pela ligação que tem no ducto comum. Agora, as colangites a gente tem classificado em três. Você tem a supurativa, eu já falei que toda vez que você é supurativa é bactéria ou aguda, não supurativa ou crônica, tá bom? Isso aqui é muito comum em animais que têm colangites recorrentes, você vai ver que é mais comum em animais mais velhos, e a linfoplasmocitária ou linfocítica que tem caráter imunomediado, tá bom? É muito importante que você saiba o seguinte, esses animais que têm colangite, você pode ter uma extensão para o parênquima hepática e você desenvolver uma colangiopatite. É bem comum você ter um animal que já chegue em colangiopatite para você, tá bom? A forma supurativa, aguda ou neutrofílica. Quando a gente fala supurativa, eu falei que a gente está falando de bactéria. E é comum em animais em qualquer idade. Infiltração por neutrófilos. Se você fizer uma biópsia hepática, você vai ver uma infiltração de neutrófilo em volta dos ductos, certo? E principalmente causado por colonização ascendente. O que é uma colonização ascendente? Bactérias do intestino que sobem pelo ducto biliar e fazem uma colonização. Essa bonitinha que está nadando aqui, vocês lembram quem que é ela? Ela é uma Escherichia coli, pessoal. E quando a gente fala de bactérias ascendentes, a principal bactéria ascendente que a gente tem é a Escherichia coli. Depois, a gente tem o Enterococcus. Então, quando a gente vai fazer uma antibiótico terapia, a gente não tem cultura de bile. A gente vai usar um antibiótico que pegue bem as Escherichia coli e Enterococcus, exatamente porque elas são as principais. Mas assim, pessoal, principalmente Escherichia coli, tá bom? Da mesma maneira como infecção de urina, também é muito comum as Escherichia coli e Enterococcus. Quer dizer que você não pode ter outro tipo de bactéria? Não, você pode ter outro tipo de bactéria que está lá sim, mas o mais comum é as Escherichia coli e as Enterococcus. A gente vai ver que não é tão comum fazer cultura de bile, embora fosse necessário, seja necessário. A maneira que a gente tem para fazer isso, que é a laparotomia exploratória, dificulta para muitos veterinários terem que fazer essa cultura de bile. Então acaba que faz uma antibiótico terapia empírica. E se você for fazer essa antibiótico terapia empírica, tem que fazer com um antibiótico que pega bem essas bactérias, ok? Os sinais clínicos desses pacientes, presta atenção. Anorexia, prostração, vômito, vocês percebem que é muito frequente, febre, dor abdominal e icterícia. Vocês lembram que eu falei 2 vezes já disso? Que é o nosso caminhão cheio de japonês. Pessoal, tudo que é doença chega com isso. E embora seja supurativa, causada por bactéria, não fica bitolado achando que você vai encontrar febre nesse paciente. Mas lembra que eu falei? Gato com sinais inespecíficos, com hiperbilirrubinemia ou icterícia leve, você vai pensar em colangite ou pancreatite. Então abre a boca do gato, vai lá no palato, às vezes é uma icterícia bem leve, e uma vez que você encontra essa icterícia leve, ou então você é um gato com sinais inespecíficos e hiperbilirrubinemia, fica de olho se esse paciente não tem colangite aguda. Agora, por que eu estou falando de bilirrubina? Porque às vezes você é a primeira enzima que sobe. Às vezes você tem um animal que não tem nada de icterícia, às vezes não subiu as outras enzimas hepáticas e você vai ter um aumento de bilirrubina, tá bom? É a primeira dessas enzimas que aumenta. Esse estudo é muito interessante. Olha só o que ele mostrou pra gente, que 50% dos pacientes com a síndrome colangite, colangiopatite, né, que a gente viu que começa como colangite, depois vira uma colangiopatite, vão ter tríade. Então percebe como a inflamação desses ductos biliares são importantes para você desenvolver uma tríade.
tá bom? Então, uma colangite supurativa como essa, maltratada, não tratada, é um fator predisponente para você desenvolver uma tríade ferina, tá bom? Principalmente se for uma supurativa, você não usar um antibiótico da maneira ideal, como deve ser feito. O diagnóstico, olha só, embora seja infeccioso e você não pode ficar bitolado esperando encontrar um animal com febre, você também não pode ficar bitolado esperando encontrar uma leucocitose com desvio. Se você encontrar, isso tem um fator, isso é um fator importante para você? Mostra que é um caráter infeccioso? Sim, mas você pode não encontrar mesmo sendo um processo infeccioso. Isso é a mesma coisa para infecção de urina. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, a infecção de urina não aparece no leucograma. E aqui a mesma coisa. A bioquímica, você vai prestar atenção em duas coisas. Primeiro, a bilirrubina. Eu já falei 1000 vezes da importância de você pedir bilirrubina nesses gatos com sinais inespecíficos. Mas a GGT é a principal enzima que se aumenta, principalmente quando você tem essa colestase de ducto extrahepático. A fosfatase vai aumentar só quando você tiver uma piora, quando começar a desenvolver uma lipidose, mas não é comum você encontrar a fosfatase alcalina aumentada em animais com colangite, beleza? Eventualmente você pode encontrar, mas não é mais comum. As principais enzimas que aumentam é a bilirrubina no começo, depois começa a aumentar a gama GT. A ALT vai aumentar quando, pessoal? A ALT aumenta quando a colangite começa a virar o quê? Colangiopatite. E aí começa a ter lesões em parênquima hepático, tá bom? Os ductos biliares são ali muito próximos do parênquima hepático. Então, quando você tem uma inflamação ali, essa inflamação pode se difundir para o parênquima hepático e aí você começa a ter aumento de ALT, certo? A gente já falou de uma coisa que é interessante, que a lipidose, a gente caracterizado uma fosfatase alcalina muito alta sem gama GT aumentado, tá? Então, às vezes você encontra gama GT aumentado, fosfatase alcalina, pode ser uma colangite. Embora, eu falei na aula de lipidose, você tem que ficar muito atento que às vezes o animal está com lipidose e a causa da lipidose foi uma colangite. O que a gente faz? Ultrassonografia. O parênquima hepático de um animal lipidótico é muito característico, certo? A ultrassonografia, ou tanto que a ultrassom é importante para esses nossos casos, pessoal. Principalmente esses pacientes que chegam com vômito, diarreia, esses sinais inespecíficos, gastrointestinais, a ultrassonografia tem um valor muito importante de diagnóstico para a gente, tá bom? Então não deixe de fazer, principalmente esses animais com sinais gastrointestinais. Dá muita resposta para você, muita resposta mesmo. Distensão dos ductos biliares císticos, tá bom? E os intrahepáticos é menos comum, mas pode acontecer. E a gente pode encontrar espessamento da vesícula biliar, como essa foto. Você vê aqui a vesícula biliar desse paciente bem inflamadinha, tá bom? Biópsia hepática. A gente vai ver que a biópsia hepática é a única maneira de você fechar um diagnóstico 100% de qualquer tipo de colangite que você tem. Embora essa colangite aguda, supurativa, seja a mais comum, a crônica é mais comum em animal velho, animais que já sofreram processos de tríade, de colangites. Então, se é a primeira vez que o animal desenvolve, não é um animal velho, a gente pensa mais em colangite supurativa. Até porque ela é a mais comum. Mas, eventualmente, se esse paciente não responde ao tratamento, você tem que fazer biópsia. E para fazer biópsia, você tem que olhar fator de coagulação, fazer tudo certinho. E uma vez que você abre o paciente, porque assim, pessoal, a maior parte de nós, veterinários, fazemos essa biópsia por laparotomia. Alguns veterinários ainda têm a tecnologia, já têm a prática de se fazer isso por trucute, né, por biópsia guiada por ultrassom, mas não é o comum nosso. A maior parte das pessoas ainda faz por laparotomia e aí aproveita esse momento, coleta uma amostra da bile para mandar para cultura, beleza? A fotinha da vesícula biliar inflamada. Essa aqui é uma foto de uma histopatologia mostrando um ducto biliar rodeado por neutrófilos. O tratamento, olha só o tratamento, pessoal.
Hidroterapia. Isso aqui a gente nem vai discutir muito, porque não precisa falar da importância de hidratar esse paciente, tá bom? Vai estar vomitando, não ingerindo água, então é importante que você hidrate ele. O SAMe é muito importante, porque principalmente para esses pacientes que desenvolvem uma colangiohepatite, se você começa a ter uma repercussão hepática já, o SAMe tem um efeito muito bom como antioxidante, protetor hepático, tá bom? Precursor do glutatião. Na aula de lipidose hepática a gente fala um pouco mais sobre o SAMe, tá bom? Se você tem alguma dúvida, volta um pouquinho mais nessa aula para você entender. O Ursacol também é importante para você diluir essa bile e ajuda essa bile a passar pelos ductos inflamados. Mas anota essa sacada: se você tiver uma obstrução de ducto biliar, você não pode usar o Ursacol. E é muito comum nessas situações você encontrar, sabe o que? Lama biliar. E a lama é o que nessa situação? Pus. Tem um processo infeccioso, tem lama biliar ali, então você tem que a causa daquela lama é um material purulento, tá bom? Então ajuda você a diluir esse pus também. Os corticoides, embora eles tenham uma melhora para diminuir o caráter inflamatório, nessa situação ele não é indicado. Não é indicado porque você está com um processo infeccioso. E mesmo em doses anti-inflamatórias, alguns autores não recomendam a sua utilização, tá bom? A maior parte dos autores. Analgesia você vai ter que avaliar bastante, porque essas colangites supurativas são associadas a muita dor em pacientes felinos. Então eles podem chegar com dor grave, moderada a leve, mas depende, você vai ter que avaliar cada animal individualmente. Alguns animais vão precisar de uma medicação mais potente, como uma metadona, alguns tramadol, mas é descrita até mesmo pacientes que você tem que fazer infusão de fentanil, de tanto que esse paciente chega com dor exacerbada. É o comum? Não, não é o mais comum, mas assim, se prepara para usar uma medicação bem potente, como uma metadona, uma morfina, nesses nossos pacientes, tá bom? Antieméticos, a gente viu que esse paciente vomita bastante, então é importante usar antiemético nesses pacientes, até porque você precisa que eles comam. O suporte nutricional eu não coloquei aqui, pessoal, mas é óbvio, depois da aula de lipidose a gente sabe como o suporte nutricional é importante para todos os pacientes felinos em qualquer patologia, tá bom? Então, fica atento nisso, tá bom? Antibiótico baseado em cultura de bile, que a gente acabou de falar como é difícil fazer a cultura da bile. Se eu não tiver, você vai fazer um tratamento antibiótico empírico. E agora você vai puxar aqui uma linha no seu caderno e vai anotar. Antibiótico terapia. Primeira escolha, você tem que usar antibióticos que peguem bactérias gastrointestinais, Escherichia coli e Enterococcus. Então você vai começar com amoxicilina com clavulanato entre 15 e 22 mg por quilo, tá bom? Por 4 semanas. Associado a metronidazol 7,5 mg por quilo, de 12 em 12 por 4 semanas. Luiz, mas a dose do metronidazol é 15 mg por quilo. Tudo bem, mas aqui a gente usa uma dose menor que a gente está querendo só controlar a flora intestinal. Luiz, eu não quero usar, eu quero usar uma quinolona. Posso usar uma arbofloxacino, que é uma vez ao dia, facilita a vida do meu proprietário? Pode, o antibiótico de escolha é a amoxicilina com clavulanato. Mas se você quiser usar, por exemplo, uma quinolona, você pode. Tá bom? Embora que tenha a amoxicilina tenha uma boa resposta, quero usar enrofloxacino. Só toma cuidado com a questão de degeneração de retina. É raro, mas é descrito. Se acontecer alguma coisa, cair um raio no gato aquele dia e ficar cego, vai falar que a culpa é que você usou a enro. Então, se precisar usar uma quinolona, dá preferência pela marbofloxacino. Beleza? Nessa situação. E é bom também que às vezes se esse paciente tem uma tríade felina, as quinolonas têm uma penetração muito boa em parênquima pancreático. Certo? Então, assim, é muito bom. Mas, pessoal, no mínimo 4 semanas. No mínimo 4 semanas. Se você usar uma semana, 10 dias, aí daqui 15 dias esse paciente tem uma recidiva, é por conta disso. Tá bom? Agora, vamos falar da não supurativa ou crônica. Olha só a diferença. Animais em média 9 anos. Por quê, pessoal? Porque esse paciente tem que ter um histórico de doenças hepatobiliares, tem que ter acontecido alguma coisa na vida desse paciente que gerou inflamações crônicas nesse sistema hepatobiliar. Pode ter infecções, tríades, trematoses, às vezes esse animal tem platinocomia, e esses pacientes
começaram a ter fibrose desses ductos biliares. E aí a gente entra num processo de colangite crônica. Então, se você pega um animal que já tem esse histórico, que já está aí com uma idade adulta, é bem provável que esse animal às vezes tenha uma supurativa, uma colangite não supurativa. Mas se é um animal que pode até estar chegando a 9 anos, mas nunca teve nenhum histórico de doença hepatobiliar, o que é o mais provável? Que seja supurativa. Lembra que a supurativa é uma idade muito longa, de 1 a 9 anos. Tá bom, pessoal? Mas a idade é muito importante. Se você não tem um histórico desse paciente de ter tido doenças hepatobiliares, é difícil você pensar que esse paciente tem uma doença inflamatória crônica, tá, dos ductos biliares, tá bom? Então, olha os sinais clínicos desse paciente: anorexia e prostração. O vômito é muito frequente. Uma das coisas mais descritas nesses pacientes são vômitos crônicos, vômitos constantes, tá bom? Além disso, a icterícia não aguda. Pessoal, às vezes esses animais estão ictéricos há tanto tempo. Olha só, icterícia não aguda. Qual que é a diferença da pancreatite e da colangite supurativa? O animal começa a ficar doente, aí chega lá, o proprietário percebe que começou a ficar ictérico ali, ou você percebe, às vezes o proprietário nem tinha visto. Aqui, esses animais já são ictéricos há muito tempo. Muitas vezes o proprietário acha que aquilo é normal, porque tem tanto tempo que aquele paciente é daquele jeito, um pouco ictérico, vomita um pouco, mas às vezes ele alimenta normalmente. Muitas vezes ele nem parece estar doente. Aqui, ó, muitas vezes o proprietário relata que nem percebia que ele estava doente, acha que aquilo ali é normal porque ele já está ficando velhinho, diz que acha que o vômito é normal, principalmente eles confundem muito esses vômitos crônicos, fala, ele vomita muito pelo, muito bola de pelo, mas na verdade não é isso. Entendeu? Às vezes esse animal tem febre, então é muito complicado, porque às vezes o proprietário realmente demora muito para perceber que aquele animal está doente. E ele vai deixando, e quando ele chega para a gente é o quê? Uma reagudização da doença. Muitas vezes esses animais, pessoal, chegam para a gente ou por algum outro motivo, e você já percebeu que ele está ictérico? Aí ele comenta que esse animal vomita muito, ou ele vem porque ele vomita muito, tá bom? Ou ele vem quando ele tem uma reagudização da doença, tá bom? Os sinais clínicos, é muito interessante, pessoal, que esses animais, como é alguma coisa crônica, é comum você palpar o fígado. Você tem que começar a criar a habilidade de fazer palpação, e quando você faz a palpação no abdômen cranial, é muito comum você sentir o fígado. É um processo inflamatório crônico, tá bom? Com fibrose, então você tem um aumento do fígado, você consegue palpar. E 1/3 desses pacientes costumam ter ascite do tipo exudato não séptico, igual na pancreatite. E lembra, esse aqui é um gatinho com PIF, mas é só para mostrar para vocês, é mais ou menos esse tipo de isso aqui é um exudato não séptico. É mais ou menos isso aqui que você vai encontrar, tá bom? E às vezes toma cuidado para não falar que isso aqui é PIF, tá bom? Na aula de PIF, a gente falou ou vai falar que um dos diagnósticos diferenciais são as colangites, tá bom? Porque tem, e pancreatites, porque tem essa característica de causar exudato não séptico, embora não seja alguma coisa comum. O diagnóstico, olha só o que vai ser, pessoal. Hemograma, mais uma vez o hemograma não vai falar nada pra gente. A bioquímica é variável, mas principalmente você vai ter agora a fosfatase alcalina aumentada, de novo a GGT aumentada e a bilirrubina. Pessoal, quando que você não pede bilirrubina? Quando o gato já está todo ictérico. Porque você sabe que ela vai estar aumentada. Ah, Luiz, mas aí eu descubro se é a bilirrubina direta ou indireta. Tudo bem, mas aí já está muito ictérico. Pega esse dinheiro, procura outra coisa. Vai fazer outros exames para ver se tem anemia hemolítica. É muito mais fácil do que você gastar o dinheiro do proprietário pedindo bilirrubina, sabendo que ela vai dar aumentada. A bilirrubina a gente pede quando está começando a ficar ictérico, porque aí sim você pega uma anemia hemolítica no começo, ou você descobre rápido se é uma colestase, beleza? Ou quando o animal não está ictérico, tá bom? Com sinais inespecíficos a gente pede bilirrubina. A bilirrubina, pessoal, ela é a primeira enzima que aumenta antes desses gatos ficarem ictéricos. A ultrassonografia, pessoal, vai ter sinais semelhantes
a da neutrofílica, mas pode ter fibrose ou perda de massa hepatocelular. A ultrassonografia, pessoal, eu sempre falo isso, você tem que ter um bom ultrassonografista com você, um ultrassonografista de confiança que saiba te dizer detalhes, tá bom? E quando você pega uma biópsia hepática, tem o quê? Infiltração por neutrófilos e macrófagos ao redor dos ductos, tá bom? E no espaço porta, a infiltração de neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Infiltração crônica do parênquima hepatobiliar com dilatação da parede dos ductos e fibrose do parênquima. Então, assim, o patologista vai descrever isso na biópsia para você, que é mais ou menos isso aqui, ó, macrófagos, neutrófilos. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, porque não é o nosso foco, tá bom? E o tratamento? O tratamento, pessoal, você vai fazer hidroterapia, hidratação, tratar esse paciente com SAMe. Aqui sim o SAMe é muito importante, tá bom? Principalmente se esse paciente tiver uma colangiohepatite, mas aqui a maior parte dele já vai ter uma repercussão hepática, porque o processo inflamatório é crônico, então dificilmente você não tem uma repercussão hepática. O Ursacol vai ser extremamente importante. Você vai ser, pessoal, vai o quê? Usar, aqui sim esse paciente se beneficia com corticosteroides, tá bom? Medicação à base de anti-inflamatória, mas a corticoide em doses anti-inflamatórias, maior o tempo, 2 a 4 semanas, que é mais ou menos o tempo que você vai usar um antibiótico nesse paciente. Analgésicos é a mesma coisa, a maior parte desses pacientes não tem uma dor grave, mas é interessante você utilizar. Os antieméticos, a gente falou como esses pacientes vomitam muito, e aqui é interessante às vezes você associar a protetores gástricos para proteger esse esôfago. Antibiótico terapia baseada na cultura, e se você não tiver? Aí, pessoal, a mesma coisa do tratamento antibiótico terapia na colangite supurativa. Mas se eu posso te dar uma dica de ouro, é o seguinte: esses pacientes que você está suspeitando que tem uma colangite crônica, pessoal, uma colangite não supurativa, faça uma biópsia e colete bile. Por que a gente dá antibiótico para esse pessoal, para esses pacientes? Porque grande parte das vezes eles vêm porque agudizou a doença. Porque às vezes você tem um processo inflamatório crônico, estava vindo bem com aquilo ali, só que aí você teve uma proliferação bacteriana. Agora, a colangite linfocítica é a menos comum que a gente encontra em animais de média 4 anos, tá bom? E é caráter imunomediato. Se você fizer uma biópsia, tem infiltração com predominância de quê? Linfócitos. Pessoal, agora, uma coisa que eu acabei de ver que eu esqueci de falar é lá na colangite supurativa, que tem uma resposta rápida. Esses pacientes, quando você começa a fazer uma antibiótico terapia nesses pacientes, eles tendem a melhorar rápido. Às vezes, em 2, 3 dias ele já começa a melhorar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você começa a dar a medicação para esse paciente e ele não tem uma melhora. Na verdade, esse paciente está só piorando, você vai pensar em colangite linfocítica, tá bom? Ah, Luiz, eu não posso pensar que também é uma colangite crônica? Pode, mas esse paciente também tem uma resposta rápida, embora esses pacientes nunca melhorem 100%, tá bom? Porque já tem fibrose dos ductos biliares. Quando você começa o tratamento, eles tendem a ter uma resposta significante, tá bom? Só que é o paciente que você já tem que explicar a proprietária, ele sempre vai ter recidiva, você tem que tratar esse paciente para vômito crônico, certo? Então, assim, são pacientes que vira e mexe, eles vão ter reagudização da doença, o proprietário é importante que ele tenha ciência disso. Mas com os tratamentos eles melhoram. E o que acontece? Aqui por ter caráter imunomediado, infiltração de linfócito, pessoal, você vai tratar com antibiótico, vai tratar um monte de coisa, esse paciente não vai melhorar o quê? Nada. Tá bom? E não se sabe por que ela acontece, mas acredite que tem influência de antígenos bacterianos. Uma infecção que deixa algum antígeno que gera uma situação imunomediada. Os sinais clínicos: anorexia, prostração, vômito, dor abdominal, icterícia, efusão proteica. O que é isso, pessoal? O caminhão cheio de japonês. Só que aqui a gente tem essa efusão proteica. O que é essa efusão proteica, pessoal? Eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. É essa efusão aqui desse paciente que eu falei para vocês. Ela é bem mais comum nesses pacientes com colangite linfoplasmostária. Não se sabe por que eles têm muita efusão do tipo exudato não séptico.
Olha o tanto que isso é interessante. Quando você vai fazer o diagnóstico, é interessante que esses pacientes tenham uma característica mais marcante na bioquímica, porque a bioquímica é variável. Da mesma maneira das outras colangites, você pode ter icterícia leve, e aí hiperbilirubinemia, GGT. A questão é que não é bactéria. Então esse caráter imunomediado, se você não fizer uma imunossupressão, nunca vai melhorar esse paciente. Talvez você até melhore se você fizer um corticóide em dose anti-inflamatória, um antibiótico. Se esse paciente tiver uma bactéria oportunista ali, você vai melhorar. Mas como é um caráter imunomediado, esses pacientes tendem a você tratar e eles não responderem. Se você trata um paciente para neutrofílica e ele não responde, você tem que fazer biópsia. Se for um animal que você está suspeição de colangite crônica, 9 anos, toda aquela questão de já ter tido um histórico, tá bom? Ultrassonografia que é compatível. Pessoal, eu já recomendo você fazer sempre, tá bom? Biópsia nesses pacientes. Mas aqui, toda vez, o grande desafio nosso é quando você pega aquele que você está achando que é neutrofílico, ele não responde, você faz o hemograma, não tem característica digna de nota, você faz o ultrassom, é igualzinho uma neutrofílica, tá bom? Só que tem algumas coisas marcantes na bioquímica. Primeiro, pessoal, hiperglobulinemia, porque tem um caráter autoimune. Se você pegar albumina e proteína total, você acha as globulinas. É comum você ter uma hiperglobulinemia nesses pacientes. E é muito comum você ter hipoalbuminemia. Pessoal, uma das principais causas de hipoalbuminemia são essas colangites. E aí vem aquela questão, me fala uma outra doença que também tem hiperglobulinemia com hipoalbuminemia, que é muito comum. A PIF. Então, vai entrar no seu diagnóstico diferencial isso aqui também, tá bom? E aí, quando você fizer a biópsia, tem uma infiltração com predominância de linfócitos e fibrose portal e hiperplasia dos ductos. Então, pessoal, o grande desafio nosso é, por que eu voltei lá correndo quando eu esqueci de falar que as neutrofílicas respondem rápido? Porque se você entrar com antibiótico lá, vai responder rápido. Aqui não vai responder. E quando começa a não responder, você faz o quê? Já pede proteína total e albumina. Tá bom? E vamos para biópsia, se você estiver suspeitando. Mas nunca entre com corticoide antes de confirmar. Por quê? A gente vai ver que a gente tem que usar, vou até ir para frente um pouquinho, terapia imunossupressora. E se for uma colangite supurativa, caráter bacteriano, bactéria detonando ali, você entra com doses de imunossupressores de corticoide. Aí você vai piorar a situação do seu paciente. Tá bom? Então, se você estiver suspeitando de colangite linfocítica ou linfoplasmocitária, biópsia. Aqui é mais difícil, né, pessoal? Por que essa parte de tríade é muito difícil? De pancreatite e colangites? Porque tudo parece. Mas acredite em mim, experiência própria de quem está no campo de guerra, no campo de batalha todo dia. À medida que você vai atendendo muito, vai pegando esses casos e vai estudando, vai ficando mais fácil. Isso aqui é, assim, dica de quem já passou, de quem já teve dificuldade, de quem já pegou linfocítica e tratou para neutrofílica há muito tempo até resolver pedir a biópsia, entendeu? Então, assim, experiência própria. E aqui é o tantão de linfócito em volta dos ductos aqui. Aqui é o ducto aqui, ducto aqui, ducto aqui, ó, e lotado de linfócito. Beleza? Esse ultrassom mostra a característica grosseira de um fígado e de uma vesícula biliar de um paciente. Esse paciente tinha colangite neutrofílica, mas da mesma maneira, pessoal, só para mostrar que é o mesmo ultrassom, a mesma característica que você vai encontrar nesse nosso paciente com a linfocítica ou linfoplasmocitária. E o tratamento desse paciente? Você vai tratar igual para colangite crônica e drogas imunossupressoras. A grande questão é que não ache que esse paciente vai responder apenas com prednisolona. A maior parte desses pacientes não respondem só com dose imunossupressora de prednisolona, tá bom, pessoal? Alguns respondem, sim, mas alguns desses pacientes não respondem, tá bom? E aí você tem que usar uma dose maior, ou você tem que associar. O mais comum é você usar a prednisolona 2 mg por quilo CID mais clorambucil 0,5 mg por quilo a cada 2 dias. E aí você vai reduzindo até a dose mínima eficaz. Esse é o protocolo
mais eficaz para você tratar. Lógico, alguns animais vão responder só com prednisolona, mas o mais comum é que eles não respondam. Até essa doença tem um caráter autoimune bem resistente à droga imunossupressora. Então é muito comum, esse é o protocolo que encontraram mais eficaz. E o antibiótico, você tem que usar nesse paciente? Aí você tem que dosar. Se você achar que esse paciente tem uma possibilidade, está com quadro infeccioso também, oportunista ou não, ou tem uma possibilidade de desenvolver um quadro infeccioso, por exemplo, esse paciente está começando a desenvolver uma tríade, aí você vai usar o antibiótico, tá bom? Principalmente que você vai usar drogas com dose imunossupressora. Pois acaba que sendo rotineiro nesses pacientes, quando faz o tratamento para colangite crônica, faz o tratamento também com o uso da antibiótico terapia pelas 4 semanas, mas alguns autores discordam. Alguns falam para usar, alguns dizem só se você tiver algum caráter infeccioso, se você confirmar que tem caráter infeccioso ou se você tiver uma grande chance de desenvolver, como por exemplo é um animal com tríade, tá bom? Bom, essa foi a parte de colangite. Eu acho que de todas as nossas aulas, essa é uma das que pode gerar mais dúvida. Se você tiver dúvida, só me mandar mensagem, nosso suporte está pronto para te ajudar. A próxima aula vai ser sobre doença inflamatória intestinal. Te vejo lá!